presença vale mais, tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Sim, Jesus, nós nos entregamos nesta manhã, Pai. Nós derramamos tudo diante de Ti, Senhor. As nossas expectativas, Senhor, ou os nossos medos, Senhor, os nossos anseios, Pai. Oh, Jesus, mas também a nossa confiança diante de Ti. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, no quadro da morte a imagem do amor. Meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, preço pagou, me resgatou, na graça estou.
tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor, paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Na graça estou. E ao olhar pra cruz eu sou livre, e ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei, e de graça em graça irei. E ao olhar pra cruz eu sou livre, e ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei. Meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Na graça estou, na graça estou, graça, sobre graça. Graça sobre graça, graça sobre graça, e temos recebido dele graça
pra cruz eu sou livre, e ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei, e de graça em graça irei. E ao olhar pra cruz eu sou livre, e ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu adorarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei. Quão grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Aleluia. Esta manhã cumprimente a pessoa que está do seu lado. Uma manhã abençoada na presença do Senhor. Vamos estar passando para a nossa pastora. Amém. Quero cumprimentar a todos nesta manhã, dizendo que mais uma vez estamos reunidos para louvar, engrandecer e celebrar a Jesus nesse dia. Nós estamos já no mês de outubro, o ano já está findando, o ano já está na reta final, os últimos 3 meses do ano passam assim muito rápido, e talvez nós venhamos a olhar para trás, talvez você venha olhar os dias que já passaram e você possa estar pensando quão pouco aproveitou o ano de 2020. Nós ouvimos falar muito sobre isso, né? Projetos que não aconteceram, sonhos que não foram realizados, aquelas metas lá do final de ano, início de 2020, de propostas, de projetos que seriam realizados, talvez não se conseguiu fazer isso da forma como se planejou. Mas a verdade é que se nós olharmos para trás, nós vamos ver dias sim, dias ricos de oportunidades, dias ricos de reflexões, quantas e quantas formas de relacionamento surgiram durante esses dias e não se perde. Tudo isso é experiência, tudo isso é bagagem, tudo isso são oportunidades. E nós somos aqueles que decidimos o que queremos fazer com as oportunidades. Elas não acontecem todas as vezes, elas não acontecem de todas as formas, muitas vezes que nós gostaríamos ou planejássemos, mas elas acontecem. E nós definimos o que queremos fazer com elas. Então, que no mês de outubro, que está iniciando, você possa, sim, reconhecer todas as oportunidades e dar um destino a elas. Pegá-las e dar um destino a elas. Ouvir o que Deus está falando a respeito delas. Sintonizar com Deus. Encontrar um equilíbrio nele. E assim manifestar no viver, no dia a dia, aquilo que nós temos aprendido e aquilo que tem vindo a nós como oportunidades. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, ela está no livro de Provérbios, no capítulo 3. Provérbios, escrito pelo rei Salomão. E quando a gente começa a ler ali os primeiros versículos do Provérbios 3, a gente pode pensar Salomão ensinando para seu filho. Porque tem um momento que ele diz aqui, bem no início, ele diz: meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei. Pode ser sim Salomão falando para o filho dele, mas pode ser sim também oportunidades que Salomão, filho de Davi, como filho de Davi, tenha recebido do seu pai ensinamentos, recebido de seu pai orientações. Talvez o Davi pai tenha colocado Salomão no seu colo, ou do lado dele em uma cadeira, ou deitado na cama, e tenha passado a ele instruções a respeito de quem o Deus que ele conhecia, quem ele era.
E de que forma Salomão também poderia se relacionar com esse Deus. São aprendizados, são oportunidades que muitas vezes, se nós não estamos atentos a elas, elas passam desapercebidas, como se nunca tivessem existido. Na verdade, as oportunidades de ensinamento, as oportunidades de relacionamento, se nós não trouxermos elas à luz, elas simplesmente passam e cai como se caísse num esquecimento. E nós andaríamos atribulados, correndo, buscando algumas outras oportunidades que ainda não aconteceram. E nós desprezaremos as que já tivemos e recebemos. Então, nós podemos encarar aqui Provérbios 3 como Salomão ensinando o seu filho, mas também nós podemos ver Davi ensinando o filho Salomão. E aqui ele diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar e em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. E o que me chama a atenção é que ele faz uma comparação entre confie no seu Deus de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Não se apoie naquilo que você pensa, não se apoie apenas naquilo que você acredite. Não apoie. Mas confie em Deus com todo o seu ser, com todas as suas emoções, com toda a sua vontade, de todo o seu coração. Confie nele, confie. Porque muitas vezes o nosso entendimento, a nossa capacidade, elas nos enganam. Nós achamos que estamos confiando no Senhor. E quanto mais tempo nós temos de caminhada na fé, crendo no Evangelho, escutando pregações, mais nós achamos que confiamos em Deus. Mas, na verdade, nossos atos, o fruto, os resultados mostram que nós não confiamos tanto assim. Era, na verdade, a nossa capacidade, era, na verdade, o nosso próprio entendimento que estava fazendo tudo aquilo. E quando o Senhor diz, apenas confie em mim, apenas confie em mim. Esqueça a capacidade que você tem, esqueça o entendimento que você tem. Não busque tantas respostas, não faça tantas perguntas. Aquiete-se, descanse, confie. E aí ele diz, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. E em todos os seus caminhos. Então, se ele está dizendo, lembre-se, é porque nós podemos esquecer. Ou de colocá-lo em primeiro lugar, ou de percebê-lo em todos os nossos caminhos. E aí ele diz, por quê? Porque você pode ter certeza, porque você pode ter convicção de que Ele guiará os seus passos e que você andará pelo caminho certo. E aí ele diz mais, não fique cheio de si mesmo, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Ok? Eu deixo para você refletir que essa palavra ela possa cair no seu coração e que você possa estar refletindo, que você possa estar meditando, que você possa estar buscando no Senhor, no Espírito Santo, a compreensão divina para essa orientação, para este conselho tão sábio que está sendo nos passado através das Escrituras. Então, já vou estar passando para o pastor. Rapidamente eu quero dizer que você pode estar fazendo a transferência dos seus dízimos através da nossa conta bancária no Bradesco. As informações estão sendo colocadas aqui no vídeo e você pode estar fazendo ofertas, você pode também estar fazendo doações através desta conta bancária. E você também pode estar colocando
seu dízimo, as ofertas e as suas doações, também nas urnas, lá no nosso templo, onde nós temos nos reunidos às terças, quartas e quintas, através dos grupos Lar e Vida. Se você está assistindo esse vídeo e se você não faz parte de nenhum grupo Lar e Vida, pode passar lá no nosso templo, terça, quarta ou quinta, a partir das 20 horas. E ali você vai estar louvando, recebendo a pregação da palavra e também a oração. A oração que cura, a oração que transforma, a oração que liberta, a oração que te aproxima do Pai. E eu quero também dizer aqui, do fundo do meu coração, deixar um agradecimento a todos aqueles irmãos que aceitaram o desafio que foi feito através do nosso pastor, através da vida do irmão Juliano, do irmão José, para as doações financeiras, né, doações em dinheiro, ali para a reforma do nosso templo. Foram parcelados, um valor que foi parcelado em 5 vezes, e aqueles que cada um começou num mês diferente, mas agora, no mês de setembro, foram feitos, acabou para aqueles que começaram a pagar em 5 vezes, né? Então, fechou a 5ª parcela, e eu quero agradecer do fundo do coração a disposição, a fidelidade, o amor, a cumplicidade, a unidade, o carinho e tantos outros adjetivos, porque essa obra é do Senhor e nós estamos, cada um da forma como foi chamado, tentando e querendo e se esforçando para fazer da melhor forma que nós podemos para o nosso Senhor e Salvador. Então, receba aí no seu coração, a nossa oração é que Deus abençoe sua vida, que Deus o faça prosperar em todos os seus caminhos. Um beijo bem grande para você e aproveite aí esse domingo com a sua família, esse almoço delicioso que talvez esteja sendo preparado. Um beijo bem grande para você. Meus queridos irmãos, quero saudá-los nesta manhã com a paz do Senhor, ter a minha alegria de poder nesta manhã estarmos juntos através da palavra do Senhor e podemos meditar na sua santa e bendita palavra, que ela é cheia de propósitos. A palavra ela é cheia de um fazer dentro de nós e nos dirigindo ao projeto e aquilo que Deus tem. E nesta manhã, queridos irmãos, quero voltar a conversar com os irmãos sobre o tema da fé. Nós, na semana passada, falamos que a fé, ela pressupõe, no centro das Escrituras, confiar. E que o fruto da fé é a fidelidade. E falamos da situação de Moisés, de como aquela fé foi gerada dentro do coração dos pais de Moisés e como aquilo realmente abriu um caminho novo sobre algo que ameaçava a vida de Moisés. E eu quero hoje avançar um pouquinho mais naquilo que o Senhor está nos dando, para que a gente possa meditar de uma forma especial nesta manhã sobre uma doutrina tão especial como é a doutrina da fé. Meus irmãos, eu quero ler um texto que está na palavra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Ele disse: "Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé." Paulo está exortando a Timóteo, está orientando a Timóteo sobre o fundamento da fé. E nesse momento que ele está fazendo isso, ele menciona dois instrumentos impressionantes da palavra do Senhor, que eles são direcionais e eles são os instrumentos que nos mantêm em direção às promessas de Deus. E a primeira coisa ele diz: foi dada uma palavra para ti, Timóteo, por profecia, por revelação, a respeito do teu ministério, a respeito do alvo que Deus tem contigo. E ele disse: e combate um bom combate firmado
nessa palavra que foi te dada, ele disse. Ele disse, mas, olha só, ele disse, mas mantendo essa fé nessa palavra que foi dada, mas a boa consciência. Porque alguns esqueceram a boa consciência e naufragaram na fé. Então, quando a Bíblia fala de fé, ele fala de uma palavra dada a alguém, de uma palavra dada que Deus, na sua fidelidade, trouxe para alguém. Só que quando nós falamos que a boa consciência diz o procedimento, a parte treinável da nossa vida, ela está junto com crer na sua promessa. Então, quando nós estamos examinando o que aconteceu com Joquebede e o esposo de Joquebede a respeito de Moisés, o que aconteceu com Moisés, o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com Paulo, o que a Bíblia nos diz a respeito da fé, nós precisamos entender uma coisa, que essa fé, a primeira coisa que Paulo nos exorta, a lutar legitimamente pela nossa promessa. Ou seja, o alvo é onde o Senhor nos disse que nos levaria. Em segundo momento, é a parte treinável da nossa consciência que envolve nosso caráter diante de Deus. A parte da nossa consciência está inserida no nosso espírito. E o nosso espírito, uma das funções do nosso espírito, da nossa consciência, é nos apontar, nos trazer para uma sensibilidade com o que Deus está fazendo, com o coração de Deus. Por isso, o livro de Gálatas diz, a fé que atua pelo amor. Ou seja, atua pela confiança que temos, pelo desenvolvimento dessa confiança diante de Deus. Então, quando nós mencionamos a promessa que temos, no outro lado está o treinamento da nossa consciência diante de Deus. E ele diz, alguns esqueceram da boa consciência e naufragaram na fé. Então, todas as vezes que nossa consciência ela é afetada pelo caminhar, pelo andar diante de Deus, nós temos problemas com a fé. Por isso, nossa fé não é uma fé eu e Deus. É uma fé que envolve procedimentos, relacionamentos, situações de conflito, situações extremas, situações que nos afetam, que nos desafiam a cada momento. E veja só que, meus irmãos, esse aspecto da fé, nós gostamos de falar da fé porque envolve a promessa. Mas quando nós falamos do fruto da fé, que afere nossa fé, nós falamos, fruto da fé é a fidelidade. Mas a fidelidade é quê? Fidelidade à sua palavra, fidelidade... Como é que isso se processa, a nossa fé, diante de nós, diante das circunstâncias? Como isso opera em nós? Como o desenvolvimento da nossa consciência, a parte treinável da nossa consciência, trabalha para que a promessa chegue às nossas mãos? Veja só, meus queridos irmãos, que quando nós examinamos nossa vida, examinamos a promessa que temos e nos dirigimos em lugar a promessa que Deus está falando, na verdade não somos nós que nos dirigimos. A própria palavra nos impulsiona em direção àquilo que Deus está fazendo. Nós pensamos, não, eu estou crendo. É verdade, estou crendo no que Deus me disse. Agora, a impulsão da palavra, o poder da palavra nos dirigindo àquele lugar, a gente pensa sempre que é o diabo que está se opondo. Nós pensamos, as pessoas não compreendem o que estou pensando. A gente não consegue entender que o treinamento da nossa consciência, que é a parte treinável, o nosso caráter diante de Deus, que nos dizemos que confiamos. A nossa confiança nesse momento está sendo levada a lugares para que ela manifeste a sua confiança no Deus Criador, naquele que fez a promessa. Então, quando Paulo disse, alguns perderam a boa consciência e naufragaram na sua fé. Por que perderam a boa consciência? Porque nos lugares que foram levados não reagiram de uma forma correta, não se pronunciaram de uma forma correta nas suas atitudes.
Por que nossa atitude é tão importante nas nossas relações de fé? Nossas relações de fé, elas serão testadas em nossas atitudes. Então, quando nós vemos a vida de alguém, nós não sabemos como ele está reagindo na sua consciência a respeito das coisas que Deus está pedindo para ele. Nós sabemos a pessoa tem uma promessa, a pessoa tem uma fidelidade, mas a fidelidade é fruto de como você reage com a sua consciência. E a sua consciência é uma consciência de relacionamentos. Nossa consciência está, como já falei, no Espírito, mas ali nós também temos a nossa comunhão com Deus. Nossa comunhão está no Espírito e nossa consciência está junta com a comunhão. E nós temos ali, dentro desse processo de comunhão, de intuição dentro do nosso espírito, nós temos uma consciência que todo mundo tem. Há uma consciência geral, a consciência primária, que todo ser humano recebe. Nós olhamos para a natureza, foi colocado dentro do nosso coração uma semente de eternidade. E as pessoas, quando olham para esta terra, olham para a natureza, olham para tudo que foi criado, dizem, Deus existe. Isso foi o próprio Deus que colocou. Essa consciência geral, todo mundo tem. Agora, tem a parte da consciência que é treinável diante de Deus, que é treinável diante das pessoas, e ela é prática. É uma consciência prática, uma consciência que ela vai sendo treinada para que realmente o que nos dizemos que cremos, ele se transforme em vida dentro de nós. Então, quando o apóstolo Paulo diz, ele inicia a carta de 1 Timóteo, diz, Timóteo, a presente orientação desta carta, ela procede de uma consciência pura. Ele diz, de uma admoestação sincera, de uma admoestação sem hipocrisia. Ele diz isso claramente, ele diz, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, quando diz que a hipocrisia combate a boa consciência, a hipocrisia, a falta de sinceridade, ela se opõe à fé e se opõe à boa consciência. Nós estamos lidando com situações, muitas vezes, que não estão no aspecto da fé. Nós estamos lidando com situações que parece que temos fé e não temos fé. Porque nós estamos lidando com hipocrisia, estamos lidando com falta de sinceridade, estamos lidando com situações que não ficam claras diante de nós. Então, quando nos dizemos que a fé é confiar, ou seja, é confiar, agora vem a parte nossa. Nós sempre dizemos, mas pastor, Deus tem uma promessa para mim. Eu sei. Nós sabemos, está claro. Porque Deus, quando nos chama, nos coloca uma promessa em nosso coração, nos promete um desígnio no nosso coração, nos coloca uma esperança diante do nosso coração. E quando a própria palavra nos empurra em direção à promessa, ela nos empurra em direção a uma boa consciência. Ou seja, uma consciência que é treinável, que é um caráter que está sendo treinado diante de Deus para que não haja incompatibilidade no que eu penso com aquilo que eu sou. Porque Deus não está preocupado, meus irmãos, com a bênção. Ele está preocupado de um relacionamento dentro do nosso coração. E essa consciência que é gerada dentro da nossa vida, ela não é uma consciência de falar, uma consciência de saber, é uma consciência de ter um relacionamento com o Criador diante de qualquer situação. Então, quando nós examinamos esse aspecto da nossa responsabilidade, de como respondemos às circunstâncias que Deus nos coloca, para que nós nos juntemos com Ele, nos abracemos com Ele, nós confiemos que Deus é bom, nós dizemos, Deus é bom. Mas Deus atua na hipocrisia. Deus atua em relacionamentos incorretos. Como é que eu posso ter uma fé correta com relacionamentos incorretos? Como é que eu posso avançar no meio de uma situação que Deus se coloca? Meus irmãos, o apóstolo Tiago, quando fala de uma fé prática, ele
ele elenca os problemas de uma fé. Ele elenca, um dos principais problemas que ele elenca é nossa maldade que está dentro de nós. Ele elenca o segundo problema, os relacionamentos. E ele entra no trabalhar do inferno de uma forma sutil. Não como principal situação que nos impede de chegar onde nós estamos. Então, quando Deus nos impulsiona em direção pela sua palavra dada, a palavra dada do Senhor, já é um caminho que ele começa a abrir na nossa frente. E nós pensamos, pô, mas agora o Senhor está me colocando nessa situação, como é que fica isso? Onde está Deus nesse negócio? Eu vou dizer para você, está treinando a vossa consciência e a minha consciência. Está treinando a nossa consciência para que a gente possa crer, para que a gente possa amar o Senhor verdadeiramente, que nós possamos conhecê-lo verdadeiramente. Nós vemos a história de Davi. Davi está no capítulo, em 2 Samuel 7, o Senhor está falando com o profeta Natã, porque Davi disse, vou construir um lugar para o Senhor habitar. E o Senhor, não, só um pouquinho. Diz para Davi, só um pouquinho. Diga para Davi isso aqui, disse ele, resumindo o que Natã está falando para Davi. Ele diz, agora pois, 2 Samuel capítulo 7, versículo 8, agora pois assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornei-te da malhada detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre meu povo e sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como sou os grandes da terra tem. Tá, mas só um pouquinho. Isso é verdade? Sim, é verdade. O Senhor está dizendo aqui o que fez com Davi. Só que quando você olha os fatos que Deus treinou a consciência de Davi em confiança, você fica pasmo. Porque se você olhar um pouquinho para frente aqui, situações que Davi ele sofreu diante disso, nós temos o momento que Davi vai até Keila para livrar aquela cidade da ameaça dos filisteus. Os filisteus pelejam contra aquilo e saqueiam tudo e levam. E Davi vai lá, persegue, traz tudo de novo. E quando retorna, devolve a paz àquela cidade de Keila. Davi pergunta, Senhor, Saul está vindo nesta direção. Eles me entregarão na mão de Saul? O Senhor responde em versículo 11, 23, 11. 1 Samuel 23, 11. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Tá, mas só um pouquinho. Senhor, onde está aqui? Onde está a coisa certa? Onde está a bondade neste lugar? Onde está os aspectos que eu devo receber depois de ter feito tão grande livramento a esta cidade? E o Senhor te entregarão. Ele diz o seguinte, e mais, ele disse, Senhor, então Davi e seus homens de uns 600 saíram de que eles foram sem rumo, sendo anunciado que Saul que Davi fugiria de Keila, cessou a persegui-lo. Mas lá no final do versículo 14, Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou Davi nas suas mãos. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo um treinamento de confiança na consciência de Davi sobre aquilo que a palavra diz que faria de Davi. A palavra diz o seguinte, Davi, tu tens uma promessa, tu serás rei de Israel, tu trarás para Israel algo extraordinário. E quando o Senhor disse isso, a palavra foi lançada, a palavra começou a dirigir Davi em situações extremas, em situações que ele precisava transformar seu coração em confiança. A fidelidade, ela fere, mas o treinamento da nossa consciência é pelas circunstâncias que a própria palavra nos coloca frente a frente. Todas as vezes, os fugitivos
dos conflitos, o fugitivo das situações que acontecem, eles jamais experimentarão as suas promessas. Os fugitivos, quando Deus nos traz algo à nossa porta e bate, e parece que é morte, mas só será morte se a minha consciência se machucar em desconfiança com Deus. Agora, se eu estou confiando, se eu estou me dispondo diante de Deus, estou me dispondo a enfrentar, a examinar o que está dentro de mim, examinar que meu espírito, a minha consciência está sendo treinada diante do Criador, que me quer mais perto, que me ama, que tem um projeto, que sempre foi fiel e nos ama. Isso não é uma palavra, isso é uma trajetória, isso é uma maneira de agir, isso é uma atitude diante do Deus Altíssimo. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que nós devemos fazer isso naturalmente. Não, Senhor. Todos os homens de fé da Bíblia foram confrontados com o seu espírito e essa consciência que deve ser treinada diante de Deus, porque faz parte do nosso espírito. Deus nos disse, e o Deus de paz vos santifique em espírito, alma e corpo. Nós somos uma pessoa que se relaciona com o Criador. Eu não posso me relacionar com o Senhor apenas com minhas palavras. E não posso me relacionar apenas através das promessas que Deus fez. Eu preciso ser uma pessoa que se relaciona com o Criador em espírito, alma e corpo. E não em meu espírito, o aferidor, é o treinamento que Deus faz na nossa maturidade, na nossa confiança. A nossa confiança não é uma parte da boca, não é apenas porque alguém falou, não é? Isso acontece no meu reduto, acontece com as pessoas, acontece no meu relacionamento, acontece, a minha fé é uma fé de relacionamentos, é uma fé de reagir, de agir, a todas as situações que chegam à minha mesa, que chegam na minha porta. E não posso ter uma fé que ela não consegue se relacionar com as circunstâncias. A minha fé, então, o diabo que está comandando, o diabo que manda, o diabo que diz. Mas da onde o diabo tem tanto poder? Da onde o diabo vai segurar uma coisa que Deus já determinou? Se Deus é bom, Deus é poderoso, Deus criou, Deus nos fez, Deus nos deu uma palavra e a própria palavra, ela nos impulsiona em direção àquelas coisas que querem nos matar, que querem dizer que não dá, que querem dizer que não é possível fazer. Mas vou dizer uma coisa, Davi está aqui em Keila. Ele fez uma boa obra. Davi se jogou, arriscou a sua vida por pessoas que daqui a pouco, eu não sei se tinha um projeto de Davi. Agora, Davi tinha uma promessa. E naquele momento, a reação daquela cidade diante de Davi, parece que eles foram maus com Davi. Mas não era Davi, não era que eles foram maus. Deus, o poderoso Senhor, que não entregava Davi para Saul, que segurava as mãos de Davi. Ai, ligamassai, ragamai. Esse Deus disse, e Davi não era pego por Saul porque o Senhor não o entregava. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra estava treinando a fidelidade de Davi, estava equilibrando o seu caráter para a grande função que Davi teria. Ele estava levando Davi a circunstâncias extremas para que a sua consciência fosse ativada na confiança de Deus. Meus queridos irmãos, se Deus é bom, se Deus é um Deus que olha para nós como filhos e tem o melhor para nós, por que Ele não traria para nós o melhor das nossas vidas, que é a transformação da nossa consciência num caráter à altura da nossa vida? Por que Deus se omitiria numa coisa que nós não sabemos fazer? Que nós escolheríamos caminhos mais fáceis, escolheríamos coisas que não nos desafiaram tanto? Mas Deus sabe nos desafiar para que nossa consciência cresça, para que nosso caráter cresça dentro disso. Nós só temos uma chance de não nos juntarmos com o coração de Deus, quando nós desistimos, quando nós nos magoamos,
quando nós achamos que as pessoas estão contra nós, quando nós achamos que as situações que nós enfrentamos são situações que o diabo está falando. Isso sabe o que é? É fugir do treinamento da nossa consciência diante do nosso Criador. Isso é fugir. Nós podemos resmungar, nós podemos dizer, pô, mas essa aqui. Nós podíamos dizer, pô, Deus podia me poupar dessa. Mas o Criador está gerando. O Deus está gerando aquela consciência que adora, aquela consciência que confia em circunstâncias extremas, aquela relação extraordinária com um Deus que conhece o ontem, o hoje, o amanhã, nós não estamos, como diz José, não foi o diabo que me trouxe para o Egito, mas o próprio Deus me trouxe para cá. E disse, e ele preparou isso para que hoje eu fosse um suprimento para Israel aqui no Egito. Não foi o diabo que me trouxe. Ele soube saber, ele entendeu que aquilo era o próprio Deus trazendo José para o coração dele, eliminando maldição, eliminando iniquidades, eliminando situações que só a fé pode fazer. Mas o primeiro caminho da fé, diz Paulo, te lembra das promessas que Deus te fez e combate legitimamente. O que é legítimo? Aceita o desafio da circunstância que estão sendo trazida. Não tenha peninha de você. Nós podemos chorar, nós podemos perder o sono, tantas coisas que nos acontecem porque nossas emoções, elas são jogadas num treinamento de confiança. Agora Davi, eu fico impressionado com Davi, porque o Senhor disse que Davi era alguém segundo o seu coração. Que coisa extraordinária quando Davi, na caverna, quando ele está escondido na caverna, e Saul é colocado na presença dele, e todos os que estão na sua volta dizem, Deus te entregou, Saul, nas tuas mãos. Agora é o momento da tua vitória. E eu fico impressionado porque o coração de Davi, Orai Magassé, ele estava sendo treinado no coração de Deus, no pensamento do Senhor, naquilo que o Senhor queria comunicar a Davi. Queria ter uma relação com Davi de confiança. E diz que o coração de Davi, olha que diz a palavra, diz, sucedeu, porém, no capítulo 24 de 1 Samuel, versículo 4 e 5. Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia em qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração ou a consciência, por ter cortado a orla do manto de Saul. Veja só, Davi nem chegou perto de pensar em matá-lo, enquanto disse, olha, Deus te entregou. Mas Davi, aquela mínima coisa que cortou o manto, ou seja, entrou ele tocou em algo, entrou na intimidade de Saul, ele cortou algo, como dizendo, podia ameaçar, ou ameaçou dizendo, podia ter te matado e não te matei. Para se proteger, aquilo lhe cortou o coração na sua consciência. Sabe por que cortou o coração de Davi? Cortou o coração de Davi porque quem nos defende é o próprio Senhor. Ele tinha dito, e não entreguei Davi nas mãos de Saul. E quando Davi cortou o manto, ele queria que Saul se lembrasse que não mais o atacasse, porque ele queria deixar um limite para ele poder viver a vida mais sossegadamente e poder tocar aquele projeto dele. Mas quando ele tocou a orla, ali quando diz a palavra, quando ele cortou o manto de Saul, a orla, para dizer, olha, eu podia ter te matado, ele na verdade ele estava ele poupou a vida dele, mas no fundo, Davi,
ainda não estava confiando 100% em Deus. Ele estava ainda com dúvidas a respeito dos extremos que Deus estava o guardando. Ele estava vivendo um treinamento da sua consciência, mas a sua consciência o acusou. O acusou: Davi, tu cortou o manto de Saul, precisava fazer isso. Será que se você dizer: Saul, tive a oportunidade aqui e não fiz isso, porque eu creio que o meu Deus, que cuida de ti, Saul, e cuida de mim, Ele é soberano sobre minha vida. Mas quando ele cortou o manto, sabe aquela ajudinha que nós fazemos para Deus? Aquela entrega que não entrega, aquela resmungo que a gente faz porque acha que tem razão naquilo que tem. A gente confia, mas desconfia. A gente confia, mas dá uma ajuda para Deus. A gente fala mais do que deveria falar. A gente pensa que Deus não está atento ao nosso treinamento da nossa consciência. Aqui Davi diz que lhe partiu o coração, a sua consciência foi ativada quando ele cortou. Mas você pode dizer: olha que Davi foi bom, pastor, porque ele podia ter matado Saul, só cortou o manto para dizer que ele estava ali. Na verdade, quando ele cortou o manto de Saul, ele intimidou Saul. Ele queria se livrar por intimidação. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que quando ele foi confrontado, ele não fazia ameaças. Ele se entregava àquele que julga retamente a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo é a nossa justiça. O Senhor Jesus pagou um preço na cruz pela nossa justiça. É a nossa justiça que restabelece a nossa vida com Deus. E essa justiça percorre os atos da nossa consciência que são treinados, é a parte da nossa consciência que é treinada, que envolve nossa vida, nosso ser espiritual diante do Senhor. Então, quando nos enfrentamos algo, os de fora podem falar o que quiser, podem dizer, porque eles não estão vivendo a vida que nós estamos vivendo. Nós temos nossa comunidade, nós temos um ambiente onde estamos vivendo e nós estamos experimentando a nossa fé. O de fora, o que ele vai saber? Ele sabe a vida que eu vivo? Ele sabe a vida, como eu me desenvolvo, de que forma eu treino minha consciência, de que forma enfrento as minhas batalhas? Não. Porque toda voz que vem de fora, ela não sabe a parte de dentro. Porque ele não pode opinar o de fora. Porque ele não está vivendo o ambiente do treinamento da consciência daquela pessoa. Então, quando nós somos... As pessoas dizem: isso é o diabo? Olha só, que diabo o quê? Se eu sou um homem dirigido por Deus, se você tem um chamado, você é elevado, meu amigo, como elevado José, como elevado Paulo. Como Paulo disse: eu cheguei a desistir da minha vida. Só um pouquinho. Paulo chegou nesse extremo de desistir da vida, de tanta tribulação que recebeu. Agora, Deus estava errado com Paulo? Deus estava trazendo o limite para Paulo, de que maneira? Então, esse evangelho que a consciência, não deixa a consciência ser treinada, que você está se poupando, que você tem medo disso, que você se poupa, que você vai sofrer. Meu amigo, Paulo está dizendo: olha, os sofrimentos, Timóteo, sofre comigo as aflições. Ele está dizendo: não são as aflições, meu irmão, que vão dizer para onde você vai, para onde você faz as coisas. Não são as aflições. E você, dentro das aflições, o Senhor te dando livramento, aguçando a tua consciência para que a tua fé tenha uma correspondência. Por que você vê tão pouco testemunhos de transformação? Porque a consciência, ninguém quer treinar a consciência. Nós gostamos de colocar a culpa no diabo, a culpa na situação, porque você vê: olha só o que fizeram comigo, olha só o que está acontecendo. O diabo não. Nós temos um projeto, Deus tem uma palavra, e essa palavra está nos levando onde Deus quer. Deus está nos levando e Deus é dono. Ninguém vai dizer para Deus como ele tem que fazer, de como ele tem que fazer. Deus tem uma promessa com você, tem uma promessa comigo, e a sua palavra vai nos levar por caminhos
que nós não entendemos. Ou você entende você mesmo? Ou você sabe que a sua consciência é treinável, que é o objeto, é a parte prática da nossa fidelidade? Às vezes, não, eu sou fiel. Eu sempre digo quando alguém diz que é fiel, eu digo, tá, mas e onde está a maturidade dessa fidelidade? Aonde está a consciência sendo trabalhada para que a nossa fé não fique naufragando? Tem gente que já deixou seu chamado. Tem gente que não acredita mais no seu chamado. Por quê? Porque naufragou na sua consciência. Ele pensa que Deus é igual a ele. Ele pensa que ele pode dirigir Deus dentro das suas emoções. Mas quando nós falamos, quando aqui o apóstolo Paulo está nos exortando, dizendo, mantendo nossa fé numa boa consciência, está dizendo, há uma guerra. E luta conforme legitimamente como você foi chamado, para aquilo que foi chamado. Há um alvo que Deus te colocou, há um desígnio que Deus está colocando. Agora, sabe o que nossa consciência gosta de se abastecer? Dos problemas dos outros. Gosta de justificar aquilo que as pessoas não fizeram. Nos viram, mas olha fulano, olha Beltrano. Mas, meus irmãos, quando você cuida de ti mesmo e do treinamento da tua consciência, você vai se encontrar com a tua vitória. Você vai se encontrar com a promessa. Agora, os crentes fugitivos, sabe alguém que tem um vício? Um vício qualquer. Cigarro, crack, álcool. Quando ele vai para isso, ele tem dificuldade de ver a realidade do treinamento de Deus. Então o que ele faz? Quando chega a angústia, chega o medo, ele sai e bebe, sai ou fuma, sai o crack, sai de fora e se refugia no vício. Ele faz isso porque a sua alma está ferida, a sua alma não está trabalhada, a sua alma não foi curada, não foi trabalhada por Deus. Então ele foge. Ele escuta uma pregação, ele sai fora do lugar de transformação. Davi, Deus encurralou Davi. Só que Davi, por isso nós devemos examinar a palavra. O próprio Davi também fugiu em um momento. Era tão grande a tribulação que Davi estava sofrendo que ele saiu de Israel e foi para os filisteus. E lá ele teve um tempo, e daqui a pouco, quando ele se faz de maluco na frente dos filisteus, daqui a pouco o profeta diz, Davi, sai deste lugar seguro e volta para Israel. É o contrário, né? Para Davi, ele saiu de Israel porque achou que era um lugar inseguro. E ele foi para os filisteus para se esconder de Saul. Quem sabe se esquece de mim, diz a palavra de Deus. Mas o profeta chega para Davi e diz, Davi, volta para Israel, que é teu lugar de treinamento da tua consciência é lá. E nesse lugar que tu estás é muito seguro para ti. Ou seja, a fé pressupõe riscos. A fé pressupõe enfrentar as coisas. A fé pressupõe confiança num Deus que está dirigindo. Não é o diabo que está dirigindo minha vida. Não é o diabo que está dirigindo a sua vida. Na verdade, as circunstâncias, quando dirigem a sua vida, elas estão realmente te poupando em lugar seguro. Mas nós temos um Deus soberano que rege o céu, a terra, que nos deu a eternidade, colocou em nosso coração, nos colocou um projeto, nos colocou uma visão. E quando nós aceitamos a responsabilidade de sermos treinados por Ele, para que sermos verdadeiros adoradores, para que saibamos o que estamos falando. Tem gente que já engavetou. E sabe de que vive? Vive de falar dos outros. Vive das derrotas dos outros. Mas você foi chamado a ser participante da tua promessa. Esse caminho não é o diabo que está se metendo. Lógico que nós temos lutas espirituais. Deus nos treina os nossos dedos para a batalha, treina nossa consciência para perceber, treina nossos olhos para enxergarmos corretamente. E aonde Deus nos treinará? Em circunstâncias que não tem desafio? Sim, há um desafio. É um desafio de morte. É vida ou morte. Eis que te coloco, disse lá em Deuteronômio, eis que te colocou a vida e a morte. Escolhe a vida para que viva
tu e a tua descendência. A vida é o treinamento da nossa consciência diante da promessa. Chegamos a lugares limites, mas surge dado no nosso coração: Deus está no controle, Deus está me vendo, Deus está conosco, Deus está nos dirigindo. Agora, é uma palavra apenas isso que eu estou falando? Não. É um caminho. É um caminho construído a cada dia. É um caminho que nos desafia a cada dia. É muito fácil viver um evangelho sem desafios. Viver um evangelho fora do projeto de transformação que Deus quer. Porque aí nos alimentamos dos outros e ficamos tranquilamente vivendo nossa vida mundana aqui dentro. Agora, a promessa, você vai ser desafiado na tua promessa. Vai ser desafiado no teu id. E a hipocrisia se levanta contra isso, porque a hipocrisia, o que ela faz? Ela apaga a nossa consciência. A religiosidade apaga a nossa consciência. O que a religiosidade faz? Ah, não, mas eu tenho a palavra, eu oro, eu faço isso. Isso, meus irmãos, isso treina a tua consciência? É as circunstâncias que treinam tua consciência e dizem que você está crendo. Examina o último problema que você teve. Em quem você colocou a culpa? Em quem? Davi estava aqui, disse: Senhor, ao final, eu acabei de salvar essa cidade não me aceita, nem me guarda aqui dentro. Como é que é isso? Se não aparecesse lá nos fundos dizendo que Deus não entregava Davi, nós pensaríamos: pô, que gente ruim, esse pessoal de Keila. Eles foram salvos, Davi jogou sua vida. Sabe quando nós abençoamos alguém e pensamos: pô, qual é o retorno disso? Não tem nenhum retorno. Você está fazendo isso para Deus. Não tem retorno. Eu não preciso do retorno disso. Eu tenho um desígnio. Deus está no controle. Deus conhece a sua igreja, conhece seu corpo, conhece o que Ele quer fazer. Nós temos que ser leais, sinceros. Nós precisamos nos dirigir em direção a Deus de uma forma correta. Eu não estou dizendo que isso é um ponto aqui e um ponto no final. É um grande desafio a cada dia. Porque nosso coração sente as agulhas, sente as situações, percebe isso, isso nos freia, isso nos faz perder sono, nos faz estar angustiados. Isso faz parte da vida do crente. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O bom ânimo é a atitude diante. Deus está me vendo, Deus está nesse projeto, Deus está me ensinando, Deus está me dirigindo, minha consciência, ela se aglutina de novo diante da confiança de Deus, diante do que Deus Altíssimo faz. Meus irmãos, se Deus nos salvou, nos transformou, nos deu um projeto, nos deu uma visão, por que Ele falharia agora? Por que nos entregaria agora, na metade do caminho? Por que nos entregaria a você? Por que Deus não faria aquilo que Ele falou que faria? Agora, o treinamento da consciência, ele nos desafia nas nossas atitudes. Nossas atitudes nós gostaríamos de mandar em Deus, dizer: Senhor, eu já mereço isso aqui, agora traz isso e traz aquilo. Agora, onde estamos? Não foi Deus que nos deu? E se foi Ele que nos deu? Por que nos gloriamos? Se foi Ele que nos deu. Da onde Deus nos tirou? Não foi Ele que nos trouxe? E se foi Ele que nos trouxe, por que dizemos que somos nós quem conquistamos? E se o Senhor foi capaz de nos trazer até aqui, Ele não é capaz de nos levar até lá? Se Ele trouxe Davi até o meio da caverna e colocou Saul na ponta da caverna e fez dormir Saul, porque a palavra diz que ele dormiu porque Deus lhe deu sono. Agora aparece Davi dizendo: agora se vou matar por quê? Eu o venci. Mentira. Se ele tivesse matado Saul, não ia ser a força da sua espada. Ele estava se aproveitando de uma oportunidade que o próprio Deus tinha feito para treinar a consciência de Davi. Mas Davi sabia disso, que ele disse: um dia Deus vai tratar com Saul. Não vou ser eu, é o próprio Deus que vai fazer isso. Isso aonde ele adquiriu? Foi quando ele foi enfrentar Golias? Não.
Davi adquiriu essa consciência de que Deus era soberano nos limites do seu treinamento, da sua vida com Deus. Por isso, nesta manhã, renova teus sonhos. Renova as promessas que Deus te fez. Alai, Magacei. Renova o teu olhar celestial diante do Criador. Que diabo, nem diabo. O diabo tem a sua atuação, Deus nos treina, nos dá discernimento. Muitas situações. Agora, quem governa a nossa vida é o Deus Criador do céu e da terra, que nós somos filhos. Não somos qualquer pessoa, somos filhos do Senhor. O Senhor nos dirige, o Senhor nos cuida, o Senhor nos orienta e o Senhor nos treina. Volto a dizer, esta parte que o próprio apóstolo Paulo diz. Minha admoestação, diz Paulo, procede de um coração, de uma consciência limpa. E aí ele diz algo para a gente pensar, sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Sincera. É isso aqui. Eu não estou falando que a sinceridade não tem hora, lugar e forma. Mas uma sinceridade diante de Deus. Sendo criada uma maturidade para sermos sinceros, abertos. Porque estamos nas mãos do Senhor. Então, renova teus sonhos. Renova o teu entendimento de fé. Você ouve de fé, mas você vê as pontas da fé. As pessoas pregam sobre as pontas da fé. Ah, mas eu tenho que ser fiel. Mas fiel a quê? Fiel. Atitude em cada circunstância. Vão te desafiar. Não é um desafio na ponta da circunstância. Ah, não, eu sei que Deus fará. Não. E como você se refaz diante de Deus, diante de circunstâncias difíceis. Como você vê aquela circunstância, você vê como o diabo te dominando, você vê um Deus que quer te abençoar. Assim como o próprio Moisés foi guardado pela fé durante 3 meses. Pela fé. Para depois chegar no Rio Nilo e dizer, está aqui. Não era aqui que devia morrer Moisés. Está aqui, ó. Ninguém diz como Joquebede e Arão cultivaram aquela fé naqueles 3 meses. Isso é um segredo. Eu creio que a cada dia que eles amanheciam, tinha um desafio para reerguer a promessa e a fé diante dos seus corações de confiança. Ter fé sem compromisso com as circunstâncias é uma fé que nunca se concretizará. Não deixa que a fé ocorra fora. A incredulidade nos faz trabalhar uma fé fora de nosso lugar, porque temos medo de sofrer, porque temos receio, mas não temos o receio das pessoas, temos o receio de Deus. Então, nesta manhã, eu te dou uma palavra de encorajamento. Refaz teus projetos. Que promessas Deus te fez? Que promessa o Senhor tem te dado? Refaz diante do Senhor, porque o Senhor é soberano. E depois, sustenta tuas atitudes diante das circunstâncias que batem na nossa porta. Eu ainda o glorificarei, o louvarei, diz Davi. Aleluia, glória ao Deus vivo de Israel. Glória às suas promessas, glória à sua palavra. O próprio Timóteo diz, ele é fiel à sua palavra, não a mim. Ele é fiel à sua palavra que já está fazendo a obra. Ele não é fiel a mim, ele é fiel à palavra que ele me deu para que isso se cumpra. Então, meus irmãos queridos, que nesta manhã você seja fortalecido pelo esclarecimento na tua mente e no teu coração a respeito de qual é a parte nossa. Qual é a parte que Deus nos dá circunstâncias, limites, circunstâncias para agir, para refazer nossa confiança em Deus. A gente diz, eu confio em Deus, mas olha só, é difícil, né? Lógico que é difícil. Ninguém disse que era fácil. Se os sofrimentos de Cristo e nós somos os enviados por Ele, nós sofreremos também. Neste mundo tereis aflições, tem bom ânimo. O bom ânimo
A história não está completa, diz aí para teu irmão. A história não terminou. Ela só está começando. Ela só está começando. Então, nessa manhã, coloca a mão no teu coração, quero orar por você. Digo novamente, refaz. Que promessas Deus te fez? Que promessas? Onde está aquilo que Deus te disse que faria? Lá nos Filisteus, não tem promessa. O profeta disse, esse lugar é muito seguro para adquirir. Você tem que deixar Deus te dirigir. Corra os riscos da promessa. Deixa esse coração ser atingido. Deixa o coração ser trabalhado pela confiança em Deus. Fecha teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço nesta manhã pela sua palavra. Senhor, neste momento, eu coloco o coração daqueles que me ouvem, nossos corações diante de Ti. E nós, Senhor, temos declarado que o Deus é dono do céu e da terra, Salmo 24. E que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e que são chamados segundo o seu propósito. E nesta manhã eu declaro sobre a vida do meu irmão, desta família, Senhor, que os projetos de Deus ainda estão valendo porque Ele é fiel à palavra que Ele a designou. E nesta manhã, Senhor, nós olhamos para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé, e cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos pelo Seu poder que opera em nós. Uma semana abençoada. Que Deus vos abençoe.